esse jargão aí, cai em moda. Rapaz, ó. A diferença, ela se dá do ponto de vista do processo de amadurecimento político. Obviamente, quando a gente começa a militar no campo da esquerda, nós começamos com uma proposição e com uma ideia um tanto quanto ligado à questão revolucionária, ou seja, a questão de que vamos transformar a sociedade, do dia para a noite, e que isso é possível. E com o processo a gente verifica que as coisas não são bem assim, né, e que o processo de transformação da sociedade ele é um processo lento e demorado, e a partir desta análise a gente procura cada vez mais amadurecer, e dentro desse processo de construção do PT, de construção do PCdoB, dentro desse processo de construção e militância nos movimentos sociais, a começar pelas comunidades eclesiais de base, pastoral de juventude, comissão pastoral da terra, e os anos que passei à frente da chefia de gabinete nas duas administrações de Zé Augusto Maia, e também como secretário de saúde do mesmo, na gestão de Toninho do Pará, como também chefe de gabinete, fez com que eu amadurecesse esse processo político, juntamente com os companheiros do PT e os companheiros do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Olha, veja bem, eu sempre estive muito bem aonde estava, sempre estive muito bem aonde estou, e vou ficar muito bem aonde estiver daqui para frente. Obviamente que, ora, se eu estava apenas como um militante e hoje e há dias atrás estava como chefe de gabinete, então as coisas mudam de figura, não é? A postura de um chefe de gabinete, a posição, né, de um chefe de gabinete, o status de um chefe de gabinete não é, por exemplo, a mesma posição, e o status é de uma pessoa que está, por exemplo, na Comissão Pastoral da Terra, à frente de movimentos sociais e à frente também da luta do movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo. Então, obviamente, tudo isso aí muda, e a nossa vida é um processo de mudança. Olha, eu diria que os dois eles têm pontos positivos nas suas gestões, né? E esses pontos positivos eles são concretizados e são vistos a partir de uma série de obras e uma série de ações implantadas pelos dois na área de infraestrutura, na área de políticas sociais, na área cultural e na área de política ambiental. No entanto, eu verifico que o Zé Augusto ele tem um perfil mais de administrador do que o nosso companheiro e hoje prefeito Toninho do Pará. Nós temos que ter a compreensão que o administrador ele tem que ter a sensibilidade, ele tem que ter a compreensão, ele tem que ter o afeto, ele tem que ter o carinho, ele tem que ter a humildade, mas acima de tudo isso, ele tem que ser um gestor, né? E tem que bater na mesa e determinar as coisas dentro de uma linha coerente, dentro de um planejamento. E eu acho que nesse ponto de vista, o Zé Augusto ele tem mais assim essa linha de, vamos assim dizer, de tino, essa linha de tendência administrativa, enquanto o companheiro Toninho, não é? Ele tem assim uma linha mais maleável, uma linha mais de tolerância e às vezes até excesso de tolerância. Eu particularmente não faço esse juízo de valor com relação ao prefeito, né? Se nós formos verificarmos em diversas áreas das políticas públicas do município, o prefeito tem feito uma série de coisas, né? Na área de saúde, na área de educação, e o secretário de administração e o pessoal do Sindupron, do Sindicato dos Professores. Inclusive um sindicato que é um sindicato que aqui eu diria que não é um sindicato que é correia de extensão de partido político algum aqui do município, inclusive que tem uma companheira que dirige o sindicato, que é de uma corrente política do PT marxista. E o que é que eles fazem? Eles fazem os melhores elogios ao prefeito no que se diz respeito à sua política com relação à educação do município, a sua política com relação ao relacionamento com os professores. Então, eu não faço esse juízo de valor. Acho que quem faz esse juízo de valor pela situação está fazendo um juízo de valor extremamente equivocado. E no que se diz respeito ao juízo de valor feito pela oposição, a oposição é um direito que ela tem de fazer esse juízo de valor de Toninho, é um direito que ela tem de fazer esse juízo de valor também do Zé Augusto, de qualquer um outro político da situação, mas a oposição deveria se preocupar mais em sair da linha do discurso, e muitas vezes do discurso despropositivo e do discurso desconectado com a realidade, e tratar de, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, né, trazer algumas coisas positivas para o município de Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, acho que nem a chapa de oposição, nem a chapa de situação pode cantar vitória precipitadamente. A chapa de oposição, estando ela, obviamente, formada, e formada inclusive com um candidato a vice-prefeito, que é oriundo dos quadros da situação da bancada de vereadores na Câmara, é uma chapa que, obviamente, ela tem as suas qualidades, elas têm os seus pontos positivos, mas é uma chapa que, do ponto de vista de feitos para o município de Santa Cruz do Capibaribe, são muito poucos, né? No entanto, por outro lado, nós temos o quê? Uma situação dentro do contexto dos pré-candidatos à situação, né, que ainda não estão definidos, obviamente, até porque estão como pré-candidatos. Inclusive, diga-se de passagem, é um direito legítimo desses pré-candidatos pleitear o seu cargo. Obviamente que essa demora, não é, essa demora com relação a essa escolha, isso prejudica por demais o processo, mas assim que o processo estiver literalmente definido, não tenha dúvida que quando botarmos na rua o campo da oposição com o campo da situação, que começar a situação a mostrar os feitos desse grupo para a população e juntamente com esses feitos apresentar um diagnóstico da realidade do município e um plano de governo estratégico para Santa Cruz do Capibaribe e comitantemente com isso um programa de governo, obviamente que nós vamos levar uma vantagem em razão de que a situação tem serviços mais prestados ao município de Santa Cruz do Capibaribe do que a oposição. Olha, responder pela cabeça do prefeito, acredito que quem deve responder em linha primeira é ele. No entanto, gostaria de dizer o seguinte: o prefeito vem reafirmando categoricamente que não é pré-candidato e muito menos candidato a prefeito nesse pleito de 2012. Muito embora nós temos que ter o seguinte entendimento: ora, se o prefeito está prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, então, independentemente dele ser candidato ou não ser candidato, ele tem que tocar o seu governo. E ele tem que tocar o seu governo de forma contundente, inclusive para recuperar algumas deficiências que foram estabelecidas no trajeto desse governo, tais como, por exemplo, a questão da ausência de publicidade das suas obras, tal como a ausência de uma política de relação interpessoal construtiva, tal como, por exemplo, a política de relacionamento intersetorial entre as secretarias de forma construtiva e com foco nas políticas públicas. Então, eu acho que o tom do discurso dele deve ser esse, e ele deve se preocupar, nesse momento, uma vez que não é candidato à reeleição, única e exclusivamente com a sua gestão, fazendo com que a sua gestão avance muito mais. E o produto do avanço maior da sua gestão, obviamente que vai beneficiar ou ao companheiro Ernesto Maia, ou ao companheiro Nanau, ou ao companheiro Fernando Aragão, quais desses sejam o candidato a prefeito e a vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Qual a melhor chapa, Taboquinho?